Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor rosa. O cenário do nosso programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: Monitor do Trabalho Decente revela números do assédio sexual no trabalho em todo o país. Aqui no estado foram abertos 25 processos este ano. Divisão de Saúde lança programa Vida Plena para ajudar a planejar a aposentadoria dos servidores. Clube de Leitura do TRT-RN recebe o jornalista e escritor natalense Gustavo Sobral. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho e coordenadora do Sejusc Mossoró, Maria Rita Manzarra. Falamos sobre a importância da Semana Nacional de Conciliação para a região oeste do estado. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. 7 em cada 10 processos de assédio sexual no ambiente de trabalho são de autoria de mulheres, a maioria com idades entre 18 e 29 anos. Os dados são do Monitor do Trabalho Decente, ferramenta criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No ano passado, a Justiça do Trabalho Potiguar recebeu 71 novas ações sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Nos 4 primeiros meses deste ano, foram ajuizados 25 novos processos, em média 6 casos por mês. São insinuações, gestos, conversas indesejáveis, perguntas indiscretas, piadas e até contato físico inadequado. O assédio ele é crime, né? O assédio sexual está previsto no artigo 216-A do Código Penal. Então, é crime, tem uma pena, inclusive, elevada, se for, eu acho que deveria até ser mais, né? O legislador pode, depois, através de um projeto de lei, de uma reforma, mudar isso. Mas se a vítima for menor de idade, menor de 18 anos, então a pena é aumentada. Então, é um crime, além também de uma infração, de um ato que pode dar ensejo, não só uma ação penal, mas uma ação de indenização por danos morais, né, decorrente do assédio sexual. 7 em cada 10 processos são de autoria de mulheres, a maioria com idades entre 18 e 29 anos. E as empresas do comércio são as mais demandadas em ações sobre assédio sexual no trabalho, com quase a metade dos processos do ano passado. Os dados apresentados nessa reportagem são do Monitor do Trabalho Decente, ferramenta criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para acompanhar as decisões de juízes e desembargadores em processos trabalhistas de todo o país. O monitor revela ainda que existem 19 mil ações de assédio sexual no trabalho tramitando atualmente no Brasil. Então, é algo que realmente é um dado assim, que ele é minorado, porque muitas pessoas não chegam à justiça, não chegam a denunciar por vergonha, já que a maioria, mais de 70%, são mulheres, mas é um número que mesmo assim, mesmo subestimado, ele choca muito a nossa realidade. É uma questão cultural que a gente tem que rebater, não só reprimir o assédio, mas prevenir. Todos temos esse dever, esse compromisso. O tema é delicado e certamente há subnotificação de casos. Mas para combater o assédio sexual no trabalho, é preciso apoiar as vítimas e se posicionar. Na internet você encontra o Guia Prático por um Ambiente de Trabalho Mais Positivo, elaborado pela Justiça do Trabalho. E o TRT-RN também possui canais próprios de atendimento. A vítima pode denunciar aqui no TRT 21, nós temos um canal junto à ouvidoria, certo? Um link em que você faz todos os tipos de denúncia, não só acerca de assédio sexual, mas todos os demais. Mas, inclusive, recentemente, eu conversando com a administração do tribunal, vai ser implantado um link tão só para o tema assédio, diante desses dados alarmantes. Então, tão só para o tema assédio, seja ele sexual ou moral. Então, um link específico para esse tema, na página oficial, no site oficial do TRT 21, para que todos tenham acesso e possam fazer a denúncia. Né? A denúncia, é muito importante que a vítima saiba que a denúncia não pode ser anônima, mas que os dados são, por dever, mantidos no sigilo.
sob sigilo. Você já parou para pensar na vida pós-carreira? A aposentadoria é o sonho de muitas pessoas que estão há anos no mercado de trabalho. Mas será que estamos preparados? O TRT-RN está retomando o programa Vida Plena, que busca acolher e preparar os servidores que estão perto de se aposentar. E o lançamento do programa contou com uma palestra de abertura. Olha só. O diretor de vara do trabalho mais antigo do TRT-RN está mais perto do que nunca da aposentadoria. Jorge André tem mais 5 anos de serviço no tribunal. Depois quer aproveitar a vida com mais tranquilidade. Estou olhando a aposentadoria ainda de longe, que ainda faltam 5 anos. Mas eu pretendo, quando chegar o período, se eu tiver determinado mesmo a me aposentar, a curtir mais os filhos, né? Viajar. Para acolher e preparar as pessoas que estão perto da aposentadoria, na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, a Divisão de Saúde do TRT-RN lançou na última semana o programa Vida Plena. A iniciativa faz parte do plano de preparação para a aposentadoria. O evento aconteceu no auditório da Escola Judicial e contou com uma palestra da servidora do IFRN, Maria das Graças Varela, que trouxe reflexões importantes sobre esse momento de transição. Olha, eu oriento que faça o curso de preparação para a aposentadoria, que faça o planejamento financeiro para esse momento, porque a gente sabe que existem perdas e ganhos, como todos os ciclos e processos da vida. E também recomendo que a pessoa se prepare psicologicamente para isso. Descubra hobbies, descubra novas atividades, faça seu projeto de vida pós-carreira, para que você tenha essa transição tranquila e um pós-carreira também tranquilo. O programa Vida Plena vai acontecer em módulos. Serão 6 momentos de aprendizado, não só para quem está perto de se aposentar, mas qualquer servidor que esteja interessado em começar a planejar o futuro. Vão ser 6 módulos, né? Hoje a gente está fazendo o lançamento com uma palestra de sensibilização sobre o tema, a importância de se preparar. E vão ser 6 encontros semanais, nas terças-feiras, a partir de semana que vem. Cada encontro vai ser uma temática, né? Cuidados com a saúde, né? Nessa fase de vida, a construção de projetos de vida, muito importante, você se preparar para isso também. Planejamento financeiro, a gente se preparar para financeiramente tem perdas, né? Tem as consequências da aposentadoria. Então, vão ter módulos enfocando essas temáticas, os 6 encontros. A edição de abril do Momento 2030, o Clube de Leitura do TRT-RN, recebeu o jornalista e escritor Gustavo Sobral. Com uma carreira toda dedicada à escrita, o convidado compartilhou experiências com a leitura e a literatura. Apesar da larga experiência com a escrita, o convidado do mês de abril do Momento 2030 nos confidenciou que nunca tinha participado de um clube de leitura. Mesmo assim, o natalense Gustavo Sobral ficou bem à vontade diante dos integrantes do grupo e respondeu às perguntas sobre a trajetória como jornalista e escritor. Toda essa minha atividade de escrita, de fala, de leitura, eu já falei em praça, sala de aula, ginásio, mas eu nunca tive a oportunidade de falar numa biblioteca, que é o espaço, a casa dos livros, né? O espaço onde os livros se encontram e o espaço onde os autores também frequentam e circulam. Então, não tem melhor forma de estar aqui para falar sobre o livro, sobre a literatura, né? Sobre o Rio Grande do Norte. Mário Souto Maior, o escritor pernambucano, dizia que ler é escutar os outros, né? Então, o livro cria um diálogo com o leitor e um diálogo entre leitores, então, imagine, mediado pelos livros. Gustavo já participou de várias publicações, incluindo livros, catálogos, guias e revistas. Entre eles, História da Cidade do Natal, Saudade de Newton Navarro, Cenas Natalenses e Oswaldo Lamartine, a biografia de uma obra. Então, a gente tem uma expectativa no tema, né, principal, pelo próprio Gustavo Sobral, trabalhar muito Natal, falar muito sobre o Estado, sobre a história do Estado, sobre a contemporaneidade, né, sobre o aspecto urbano. O Clube de Leitura é uma iniciativa de mediação desenvolvida pela Biblioteca do TRT-RN com o objetivo de incentivar o hábito de ler, mas não só. Compartilhar histórias pessoais tem se mostrado uma atividade que promove saúde e bem-estar entre os amantes das letras. No compartilhamento de vivências, você vem preparado para compartilhar, né, uma certa experiência literária, um certo livro, mas com a troca você acaba agregando e aumentando essa experiência ao lembrar de outro livro ou ao lembrar de alguma experiência que aquela literatura trouxe, inclusive para o seu trabalho,
que esse é um outro aspecto também, porque esse clube de leitura, ele foca na melhoria da qualidade de vida do trabalhador, na educação continuada, porque vai aprendendo sobre o próprio trabalho, sobre temas relacionados, temas transversais que agregam valor e, claro, para o bem-estar. Andréia ficou sabendo do clube na UFRN, onde ela faz o curso de biblioteconomia. Ela trabalha como revisora de textos e também é escritora. Andréia viu no grupo uma oportunidade de trocar ideias, sugestões de livros. Está sendo uma experiência muito boa você ouvir tantas pessoas diferentes falar sobre suas experiências de leitura, né? Conhecer novos livros, indicação de leitura. E, por que não, insights para novos textos. A escritora anda sempre com bloquinho, eu sou cronista também, publico minhas crônicas sempre no blog Papo Cultura e estou sempre anotando alguma coisa. As sugestões que as pessoas estão dando, ideias, insights para novos textos, enfim. Escritor está sempre escrevendo, né? Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho Maria Rita Manzarra. Vamos conversar sobre como vai ser a Semana Nacional da Conciliação em Mossoró. É já, não sai daí. Bom, e continuando a nossa sequência de entrevistas aí temáticas de preparação para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de maio de 2025, a gente vai conversar essa semana com a juíza do trabalho e coordenadora do Sejusc, que é o Centro Judiciário, né, de Solução de Conflitos em Mossoró, Maria Rita Manzarra. Doutora Maria Rita, muito obrigada mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Doutora, mais uma mulher, né? A gente conversou com a doutora Isaura Simonetti, que é vice-presidente do tribunal, conversamos com a doutora Raquel Vilarim, que é coordenadora hoje do Sejusc de Natal. As mulheres têm mais facilidade, mais trato na conciliação ou é só coincidência? Eu acredito que sim, realmente, pelo menos aqui na 21ª região, está na mão das mulheres a conciliação, porque a Isaura, Raquel, Fátima, Cristiane pelo 2º grau e eu lá no Sejusc Mossoró. Então, realmente, eu posso dizer que aqui a mulherada tomou a frente e eu acredito mesmo que a mulher é um pouquinho mais sensível para lidar com essas situações, o que facilita bastante na hora de tentar resolver as demandas dessa forma consensual, dessa forma amigável. E a gente estava conversando aqui sobre esse perfil do conciliador, né? Para fazer parte do Sejusc, inclusive, esse juiz, até os servidores mesmo, eles precisam de uma formação específica, né, doutora? Exatamente. Primeiro tem que ter o perfil e acreditar na conciliação, né? Porque alguns colegas e algumas pessoas não têm muita paciência, acham que isso não resolve, que bom mesmo é o litígio. Então, pessoas assim têm que passar bem distante dos Sejuscs e de ser mediadores, né? Você tem que acreditar no instituto em si, como nós todas que estamos aí à frente acreditamos e visualizamos isso como, de fato, a melhor forma de você resolver um conflito, um litígio. Então, além de você crer na conciliação como realmente algo bastante eficaz, você precisa ter essa formação, né? Enquanto juízes, coordenadores e supervisores, a gente tem que fazer o curso é um curso bastante extenso, com horas práticas, mais de 100 horas, são aulas teóricas e aulas práticas, né? A gente faz muitas audiências, geralmente em outros regionais, inclusive, para conseguir essa capacitação, porque tem toda uma forma, é totalmente diferente de você conduzir uma audiência onde você vai apenas tentar uma conciliação e uma audiência onde você vai instruir, ouvir as partes para depois proferir uma sentença. Então, são formas de preparo diferentes, formas de abordagem diferentes, e isso é importante, esse preparo, essa capacitação específica que realmente se exige tanto dos magistrados que ficam atuando na conciliação, quanto dos servidores. Doutora, e este ano o slogan da campanha remete à sustentabilidade, né? Afinal, esse ano a gente tem hoje no Brasil COP30, sediado aqui no nosso país. E qual é a relação que a gente pode fazer entre sustentabilidade, meio ambiente e a preservação das relações de trabalho? Pois é, eu achei bastante pertinente. Eu acho que de todos os anos que eu já participei, esse é um dos temas que eu mais gostei, né? Porque todo ano a gente tem um tema, um slogan diferente, né? Uma marca diferente. E esse ano eu achei extremamente atual, e muito, muito, muito sensível. Se você
parar para analisar, né? Porque realmente quando a gente participa dessas audiências e consegue fazer conciliações e resolver o processo por acordo, às vezes processos tão antigos, a gente tem realmente essa sensação de pacificação, essa sensação de preservação das relações. Então, muitas vezes a gente quando consegue ou fazer um acordo depois de tanto tempo, ou melhor ainda, logo ali no comecinho do processo, a gente evita desgastes imensos e rupturas em relações que muitas vezes quando já chegam aqui no judiciário, essas relações já estão rompidas, digamos assim, né? Então essa sustentabilidade das relações vistas por essa ótica, né, que está nessa onda do mundo, né, de sustentabilidade do meio ambiente, né, como você preservar ao máximo sem destruir o mínimo, ou melhor, destruindo o mínimo, é mais ou menos essa linha, e a gente trazer isso para dentro do judiciário trabalhista, evitando essa ruptura realmente das relações, promovendo essa conciliação logo no início, é algo muito gratificante. Essa sensação de pacificação que a conciliação traz, a gente não consegue através de uma sentença, né? A sentença, ela resolve, sem sombra de dúvida, põe um fim ali, a sentença ou acórdão, mas nem sempre traz essa sensação nem de satisfação, né, e nem de pacificação, e coisa que com o acordo realmente a gente consegue trazer. E uma última pergunta, já que a doutora Maria Rita é coordenadora do Sejusc em Mossoró, qual a importância, doutora, dessa semana, desse verdadeiro mutirão que acontece, né, em prol da conciliação para a região oeste do estado? A gente procura, né, de toda forma, pedir a sensibilização dos colegas, porque o Sejusc de Mossoró, ele abrange ali a região de Mossoró e também de Açu, né, então fazemos primeiro a sensibilização com todos os colegas juízes para que remetam os processos nessa semana para que se tente a conciliação. Paralelamente, a gente também faz todo esse trabalho junto à OAB, divulgando, a fim de que as partes e os advogados também requeram a remessa dos autos ao Sejusc para que a gente tente a conciliação. Se for viável, se for um processo realmente, a gente faz um mínimo de triagem, aqueles processos que ainda que não haja requerimento da parte, a gente visualiza uma possibilidade, remete. Quando há requerimento, remete de toda sorte, e lá, essa minha equipe do Sejusc, que não é muito grande, mas é muito valiosa, dos meus servidores, a gente se mobiliza nessa semana para fazer o maior número de audiências possíveis e priorizar sem sombra de dúvidas. Então, qualquer parte ou advogado que possua um processo na fase de conhecimento ou na fase de execução, que visualize uma possibilidade de solução amigável, é só requerer perante a vara a remessa dos autos ao Sejusc, pedindo audiência de conciliação, que com certeza seu processo será incluído, e nessa semana, começando no dia 26 de maio, a gente incluirá em pauta e tentará obter a conciliação para resolver o processo. É isso, doutora Maria Rita Manzarra, coordenadora do Sejusc de Mossoró, muito obrigada pela sua entrevista e um bom trabalho para vocês nessa semana. Muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.